Olá, meus queridos! Aqui é a Vanessa Rosseto, do canal Multiverso Eu Sou, um canal que trata das conexões energéticas entre os seres, falando também sobre a Mãe Terra e sobre todo o multiverso. Hoje vou apresentar um trabalho de cura da paisagem, na Vila de São Sebastião, no interior do município de Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul. Se você quer saber mais, fica comigo. Bem-vindos ao Multiverso Eu Sou. E nessa aventura, estou aqui com meu amado companheiro de vida, Marcílio Machado Moraes, que tem muita história relacionada com a Vila de São Sebastião e arredores. Para a gente percorrer esse trajeto, a gente está na 473, uma RS, ela é de estrada de chão, então vai ter bastante saculejo, bastante poeira. E a tua história com a Vila de São Sebastião é bem profunda, né, Marcílio? Sim, eu me criei aos arredores de São Sebastião, distante 9 quilômetros da vila. Eu estudei também um ano na Vila de São Sebastião, andei muito a cavalo, muito de charrete, muito de carroça por lá. Então eu tenho uma história, principalmente do início da minha vida, muito forte com a Vila de São Sebastião. Então, bora lá com a nossa Paraty, 94, firme! O distrito de Torquato Severo e a sua vila, São Sebastião, tem história. E antes que a gente chegue propriamente na vila, vamos voltar 600 milhões de anos. Essa região foi formada por uma elevação do magma, produzindo um arco magmático. Esse arco funcionou como uma cola geológica, unindo os terrenos já existentes de São Gabriel e Taquarembó. Essa região foi formada no final do período Proterozoico. Então vejam quando a vila nasceu e quando você nasceu. Olhe toda a experiência dessa região. Portanto, tenham muito respeito quando pisarem neste solo. Os primeiros povos a ocuparem esta região foram os Guenoas, Charruas, Minuanos. Posteriormente, esses irmãos foram dizimados pelos invasores europeus. Portugueses e espanhóis retalharam esta região. O pontinho vermelho nesses mapas é onde corresponde hoje a Vila de São Sebastião. Vejam que ela está sempre próxima à região de fronteira, sempre sendo uma região muito importante. O historiador e antigo morador da região, falecido João Trem Leite, diz que essa região da vila foi formada através de um assentamento militar, datado de 1776, portanto anterior à cidade de Bagé,
de 1811. Contudo, alguns historiadores mais recentes dizem que a região da vila não seria a antiga Guardinha de São Sebastião, e sim uma região na zona rural de Bagé, conhecida como Olhos d'Água. Contudo, esta região é muito antiga e a ocupação de portugueses remonta a esses tratados. O Marcílio diz que alguns dos seus antepassados podem ter habitado a região lá pelos anos de 1820. Junto com os imigrantes vieram também os irmãos africanos, que compuseram essa região com suor e lágrimas. Posteriormente, em 1896, essa região foi uma estação ferroviária, conhecida como a Estação São Sebastião, sendo um entroncamento ferroviário muito importante que uniu a região de Rio Grande ao Porto, a região de Cacequi, que também era um entroncamento ferroviário muito importante na região. Naquela época, anos 30, 40, havia uma grande movimentação. O meu sogro diz que existia até um hotel, existia teatro, existia carnaval, era uma grande movimentação. Hoje, com a desativação da estação ferroviária para passageiros, tendo apenas o transporte de carga, essa região está enfrentando cada vez mais uma estagnação econômica. A casa aqui ao fundo, ela foi uma das primeiras construções aqui logo na chegada na Vila de São Sebastião. É conhecida como a Casa das Correntes e ela data dos anos de 1865. Foi feita os primeiros ranchos por imigrantes franceses da família de Labary. Isso aí a gente viu essas informações no livro do João Trem Leite, que era um historiador e morador da região. Ele trouxe várias informações sobre a formação da vila e dentre elas a história da Casa das Correntes. E Marcílio, você tem lembranças, memórias deste local, das pessoas que habitavam na sua época, nos anos 70, 80? A lembrança que eu tenho da Casa das Correntes é de um senhor que morava aqui, era o seu Pantalhão, a gente conhecia como Tio Panta. Era um senhor, uma figura muito carismática, um senhor negro, alto, de barba branca e cabelo branco, sempre de tirador, bombacha larga e alpargatas, andando no seu cavalo. Então, quando a gente ia na venda fazer compras, encontrava o Tio Panta e ele sempre chegava lá contando histórias. Então eu gostava muito da figura do Tio Panta, do seu Pantalhão, e uma das figuras que para mim imortalizou a Casa das Correntes. Seguindo mais adiante, na Casa das Correntes, a gente vê uma sequência de eucaliptos bem antigos, possivelmente plantados naquela época. Imagine o quanto de histórias, memórias, quantas pessoas eles viram nascer, crescer, morrer, e eles estão aqui como verdadeiros guardiões da Vila de São Sebastião.
Chegamos aqui, a Vila de São Sebastião, aqui ao fundo, a Escola Risoleta de Quadros, que é a escola onde o Marcílio estudou. Quais suas memórias daqui? Essa escola, eu tenho essas memórias antes de eu ter estudado, quando eu era criança, nos anos 70, lá por 77, 78, onde às vezes tinha baile aqui nessa escola e tinha um campo de futebol ao fundo também. Então são memórias interessantes. E no ano de 1985 eu estudei a 6ª série primária aqui, onde eu vinha de bicicleta ou de a cavalo. O meu cavalo eu deixava preso na frente da escola, no aramado do lado da rua, ou se eu vinha de bicicleta, eu deixava a bicicleta lá dentro. E são memórias bem interessantes dessa escola. Na época eu lembro da diretora, a saudosa Dona Terezinha, tinha também a Dona Lourdes, que era merendeira, tinha o seu Almeida e tantas outras pessoas que talvez muitas delas não estejam conosco, mas foi uma escola que ajudou muito na formação da minha vida. E de muitas crianças e jovens da região. Eu que aqui uma paulista, lá da cidade de São Paulo, Zona Sul, periferia, Jardim Ângela, tá fazendo aqui, contando as histórias do povo gaúcho. O que me fez vir aqui é o amor por aquele homem, que me fez perceber que eu seria capaz de viajar milhares de quilômetros, seria capaz de tudo para estar junto com ele. Então o amor e os sonhos, eles não têm fronteira. E cada vez que a gente se conecta com alguém por amor, na verdade, a gente está entrelaçando raízes, está entrelaçando histórias que podem ser cruzadas em sentimentos de carinho, de gratidão por aqueles que se foram, preparando para aqueles que virão. E é um pouco esse sentimento que os moradores têm por aqui, essa sensação de saudosismo de tudo que a vila já foi, né, em termos de crescimento econômico e de tudo que é hoje. Então eu sinto muito essa percepção energética, essa parte da estagnação, né, que algum trabalho deve ser feito tanto em termos de dar melhores condições para a manutenção dessas pessoas, como em termos de fluxo de energia, né, voltar de novo aquela vitalidade, porque essa paisagem ela tem muito potencial energético, né, a área de nascentes, de rios tão importantes, né, como o Santa Maria, desse nosso lado esquerdo, mais à frente o local onde vamos fazer a cura da paisagem, o Taquarembó, e ali do lado direito, onde tem a chácara do pai do Marcílio, a região do Camaquaxico. Então é um local muito importante e que, infelizmente, atualmente ele não está sendo dado o devido valor. É verdade. Só para ver como ele é um local bastante abandonado, de certa forma, pelas autoridades, que a própria estrada de acesso é uma estrada bastante ruim em tempos de inverno com chuva. E o próprio trem, se a gente for pensar, era um veículo que, além de ter todas as suas vantagens para transporte de carga, podia se colocar 2 ou 3 vagões ali e, consequentemente, transportar pessoas, que a gente se dizia na época que era o veículo do pobre, já que o valor da passagem era bem acessível para a maioria das pessoas, além de ter uma viagem muito agradável. Mas, infelizmente, por falta de vontade política dos governantes da época, eles preferiram ceder a outros interesses e não a melhoria das condições de vida da população. Quando a gente fala em cura da paisagem, a gente tem que relacionar tudo isso. Curar a paisagem é a gente sentir a energia, se conectar com ela, mas também ver essas diferentes camadas históricas, sociais, culturais. Tá ligado a tudo isso e propor soluções, tanto no plano sutil como no plano material.
metros atrás está a estação ferroviária antiga. E aí a gente veio caminhando pelo trilho e chegamos aqui na dita estação ferroviária nova. E de nova não tem nada, né? Tá toda abandonada. Marcílio, qual? Então era essa estação que você vinha com a sua família? Isso, exatamente. No final dos anos 70, início dos anos 80, 81, 82 mais ou menos, a gente chegava de Aranha, por aqui, aí a gente vinha rapidinho, subia essa rampa e ia comprar passagem para ir normalmente para João Câncio. E aí comprava as passagens e ficava esperando o trem. E aí a gente ficava olhando. Quando lá... Onde comprava passagem? Explica um pouquinho melhor. Eu não estou bem lembrado, mas se eu não me engano, era por aqui. Era aqui a gente comprava as passagens com o funcionário que ficava aqui. Aqui era como se fosse uma sala de espera, se eu não me engano. Vamos andando por aqui. Aqui, se eu não me engano, era setor de escritório ou de sala de espera também, eu não estou bem lembrado. Tinham sanitários ali dos dois lados, desse lado e do outro lado da estação. E aí a gente ficava aqui esperando o trem. Quando o trem começava a apitar e aparecia lá na frente, no horizonte, a gente então se preparava, eu principalmente me preparava efusivamente para poder entrar naquele veículo que para mim era algo muito, era muito diferente assim do que eu poderia andar e imaginar. Então era como se um pontinho no horizonte fosse aparecendo e de repente ele passava bem aqui do lado onde nós estamos, aqui. E ali é como se o mundo se transformasse e eu entrasse num outro mundo dentro do trem. E aquele mundo era um mundo real, mas era um mundo mágico, onde eu conseguia viver várias coisas, experienciar várias coisas na hora que viajava, olhando o horizonte. E esse misto de alegria contrasta com a tristeza da gente ver hoje, não só a estação abandonada, mas também essa dita estrada de ferro nova, onde foi utilizado tantos recursos públicos pelo governo militar na época da ditadura, para poucos anos depois de utilizarem, eles infelizmente passarem para a iniciativa privada e, consequentemente, tirarem todos aqueles benefícios que o trem tinha para a maioria da população. Infelizmente, a minha imagem bela da infância contrasta com o descaso do governo da época. E aqui ao fundo, a capela da Vila de São Sebastião. Ela foi fundada em 1940. E aí, quais as suas memórias com essa capela, Marcílio? Essa capela foi onde eu fiz a minha primeira comunhão. Foi em 1985, num sábado, 3 da tarde, um dia muito quente. Eu saí de casa de bicicleta, 9 quilômetros daqui, e cheguei para fazer minha primeira comunhão, todo suado, queimado do sol e muito nervoso, porque eu não sabia direito o que eu ia dizer ao padre. Então foi um momento para mim que tenho boas lembranças da minha primeira comunhão, junto com a minha catequista, a nossa catequista, Dona Norma, que Deus a tenha.
E é bem interessante que todos os anos, ali em 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, existe uma movimentação entre a Vila de São Sebastião e a cidade de Bagé. O que acontece? Eles pegam a imagem de São Sebastião, que se diz que ela é centenária, ela é trazida para cá, para a vila, e aí uma associação de cavalariços, eles levam até a cidade de Bagé, para a catedral, simbolizando o que, segundo historiadores como João Trem Leite diz, que a Vila de São Sebastião teria origem anterior à cidade de Bagé, mas como as pessoas de lá eram devotas, quando houve a formação da cidade, lá para os anos 1800, a região de Bagé ficou sendo mais importante que aqui a vila. Então aí a imagem do santo foi levada para lá. E aí todos os anos se simboliza, né, essa movimentação do santo da vila para a cidade de Bagé. Representando essa conexão energética, né, bem interessante, que apesar da vila estar no município de Dom Pedrito, ela é mais conectada com Bagé do que propriamente com a cidade de Dom Pedrito. Essa conexão energética entre as cidades, assim, é bem importante a gente observar. Agora deu um problema no celular, então estou sem microfone. Eu falo baixo, mas vou tentar falar mais alto. Há pouco a gente fez nossas boas vibrações aqui para esse lado aqui da Bacia do Santa Maria. Ali ao fundo é a região ali da nascente do rio Taquarembó. O Taquarembó, que é um rio que faz parte da Bacia do Santa Maria, lá para frente, lá para Dom Pedrito, Rosário, não sei bem ao certo, ele se junta ao rio Santa Maria, que nasce ali antes da vila, né? Eles vão por caminhos diferentes e depois se encontram ali como num abraço. E aqui eu estou do lado na minha mandala, eu fiz essa mandala, né, com uma expressão artística e energética, que para mim representa a Vila de São Sebastião, né, e os arredores, né, toda essa movimentação energética. Ela pode ser propiciada, né, pela mandala como se fosse um símbolo do reiki. Então eu emanei essa energia na forma da mandala e na forma de boas vibrações para esse local, né? Esperando que as coisas melhorem, que essa estagnação cesse, né? Que se flua mais em abundância, em amor. E o que eu sinto como realmente a essência da paisagem é a região das nascentes, e por isso que a cura na região aqui da bacia do Santa Maria e depois ali na chácara do Pai do Marcílio, na bacia do rio Camaquã. E o que eu senti muito aqui, né, no Taquarembó, né, eu tenho um carinho especial por esse rio, porque lá pra frente ali ele vai para uma localidade em Lavras do Sul que chama Três Estradas. E nessa região eles vão fazer tem um projeto minerador, né, uma mineração a princípio de fosfato, e essa mineração ela vai ser de altíssimo impacto. E justamente ali na bacia do Taquarembó, né, não só do rio aqui, mas como vários outros riozinhos, vai ser a barragem de rejeito. E que vai ser uma barragem de rejeito bem maior do que aquela de Brumadinho. Então a gente vê com muita aflição, assim, temeroso, né, do empreendimento de alto impacto, né, que pode fazer tão mal aqui para a nossa região, não só em termos do ambiente, da mãe terra, como da vida das pessoas. Muitas pessoas vão ser impactadas. Eu vou colocar na descrição do vídeo ali um documentário muito legal do coletivo Catarse, que chama Taquarembó Vivo, que conta um pouco dessa luta, né? A gente fez parte assim, mais no início, colaborando com a parte científica, e a gente espera, né, que seja pensada numa nova matriz produtiva, mas que ela não seja tão impactante, né? Que ela esteja
em paz com o meio ambiente, com a Mãe Terra,